Olá, boa tarde. Está no ar Gazeta News, 11 de setembro de 2013. Supremo Tribunal Federal começa a discutir se aceitará os chamados embargos infringentes, recursos que podem levar a um novo julgamento de 11 dos 25 condenados no processo do Mensalão. A sessão foi aberta pouco depois das 2h30 da tarde. Até agora, Joaquim Barbosa, presidente da Corte, votou contra os embargos infringentes. Mas Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasque e Rosa Weber se posicionaram a favor. Com isso, portanto, o placar está em 3-1. Se o STF aceitar analisar esse tipo de recurso, réus que obtiveram 4 votos pela absolvição em algum crime poderão pedir um novo julgamento. É o caso, por exemplo, do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que foi condenado no crime de formação de quadrilha por 6 votos a 4. Quem vota agora é o ministro Luiz Fux. Professores da USP Leste fazem greve por causa da contaminação em um terreno da universidade. A USP Leste tem mais de 5.000 alunos. O campus tem mais de 1 milhão de metros quadrados e foi construído em um terreno onde funcionou um depósito de lixo orgânico removido do rio Tietê. Com o tempo, o material se decompõe e começa a emitir gás metano, que é tóxico e explosivo. Com medo de possíveis acidentes, os professores decidiram paralisar as atividades. De acordo com a CETESB, a USP Leste possui uma licença de operação que foi emitida em 2012, mas o órgão estabelecia uma série de exigências para sanar os problemas decorrentes da disposição de resíduos no terreno. Ainda segundo a CETESB, o não cumprimento das exigências da licença resultaram em uma advertência à USP emitida no dia 2 de agosto. A universidade diz que mandou relatórios para a CETESB para assegurar que não existe risco de explosão e que está em processo de contratação de empresas para a instalação de exaustores para solucionar o problema. Hoje, o governador Geraldo Alckmin afirmou que a contaminação do solo não traz risco. A CETESB já fez a notificação, não há nenhum risco para alunos, professores, enfim, a área contaminada é a área ao lado e deu 60 dias para que a Universidade de São Paulo tome todas as providências para a descontaminação. Hoje foi mais um dia quente e seco aqui na capital paulista. E segundo os meteorologistas, o tempo deve continuar assim pelo menos até o fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã o tempo continua seco e o calor aumenta em São Paulo. O céu fica aberto quase sem nuvens. A madrugada será fria, mas à tarde a temperatura sobe. Na região centro-oeste, máxima de 35 graus em Votuporanga. No centro-norte, a região de Franca terá uma das máximas mais baixas, 28 graus. E no leste de São Paulo, máxima de 30 graus em Campinas. Amanhã na capital, tempo aberto com mínima de 16 e máxima de 30. E a sexta e o sábado serão ensolarados e quentes, com máximas de 31 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Pesquisa feita pelo Procon de São Paulo mostra que diferença de preços de um mesmo remédio genérico pode passar de 1.100%. A pesquisa foi realizada no mês passado em 15 farmácias da capital paulista e mostrou que um mesmo produto custava R$1 em uma drogaria e chegava a custar mais de R$12 em outra, variação de 1.132%. Ainda, segundo o Procon, os genéricos costumam ser 56% mais baratos que os remédios de referência. Uma exposição em São Paulo mostra como é a vida de pessoas que fugiram de situações de extrema violência em diversas regiões do planeta. Mais de 45 milhões de seres humanos vivem em campos de refugiados. A cabana, feita de galhos, é geralmente a primeira morada de quem chega fugindo da miséria e da guerra. A tenda é fornecida por uma agência da ONU quando se recebe a condição de refugiado. 45 milhões de pessoas no mundo vivem da ajuda humanitária que vem de instituições internacionais. A exposição no Ibirapuera pretende mostrar como são os acampamentos. Os monitores são voluntários que já trabalharam em campos de refugiados. Luiz esteve no Iraque, para onde centenas de milhares de sírios fugiram por causa da guerra civil que assola o país há 2 anos.
O campo foi projetado na época para 1.000 famílias, 5.000 pessoas, e esse reajuste foi feito para 10 em 2 meses, e eu cheguei em fevereiro, que tinha 5 meses, 6 meses da abertura do campo, e já tinha 30.000 pessoas. A enfermeira Eliana acaba de voltar de um campo de refugiados no Sudão, repleto de fugitivos da guerra civil. Elas chegam numa situação complicada de saúde, muitas vezes desnutridas, sofrendo doenças como malária, como infecções respiratórias, falta água, falta alimentação. Na África, por exemplo, as crianças geralmente são a maioria entre os refugiados. E pelo menos 1 em cada 5 chega ao campo apresentando um quadro de desnutrição na forma mais severa. E aí elas precisam desse cuidado que está representado aqui. Uma manta térmica. De tão debilitada, ela não consegue gerar calor para manter o próprio corpo aquecido. A gente está falando de uma criança extremamente desnutrida que não tem nem como deglutir. A gente tem que passar uma sonda para que essa criança se alimente com o alimento inicialmente. A médica explica que primeiro a criança recebe um leite enriquecido com proteínas e depois uma pasta que vem em sachês e que vale por uma refeição. É um alimento mesmo. A gente consegue reverter mais de 80% dos casos. A exposição fica no Parque Ibirapuera até domingo, dia 15, e pode ser vista das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Banda Cachorro Grande faz show em São Paulo. O Grupo Gaúcho se apresentará amanhã no Sesc Pompeia. Os ingressos custam entre R$4 e R$20. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.